Amigos, temos a alegria renovada por termos novamente aqui o nosso companheiro Hélio, com o seu conhecimento, com sua oratória fácil, que vai desenvolver o tema hoje, e a vida continua. Obrigado, meu irmão. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, e também aqueles que aqui hoje vêm pela primeira vez, votos de uma noite muito especial, de muita paz, de muita tranquilidade, que nos inspire em nossa caminhada em direção a conquistar a felicidade. O tema vai ser trabalhado, a vida continua. Mas para começar a desenvolver esse tema, eu queria fazer uma reflexão inicial. Perguntar aos companheiros qual teria sido o motivo que lhe trouxe a essa casa de Jesus nessa noite. Por que você veio aqui? A gente poderia ter várias respostas, e eu imagino que todas elas são legítimas, são validadas. Como, por exemplo, vim aqui para ouvir uma palestra, para poder obter mais conhecimento. É uma resposta importante. Talvez também temos vindo para receber um passe, para rever os companheiros e trocar o abraço fraterno, tão bom, não é verdade? Mas há um motivo mais profundo que nos trouxe até essa casa, que talvez não esteja no nível de consciência de todos nós. Mas, na verdade, será esse o motivo pelo qual viemos aqui. E para dizer qual é esse motivo, eu queria convidá-los a voltarem comigo, no imaginário, a 1917. Vamos a uma cidade do interior de Minas Gerais, uma pequena cidade, distante 44 quilômetros de Belo Horizonte, capital, chamada Pedro Leopoldo. Uma escola começava o seu ano letivo. E entre os alunos haveria um certo Francisco, que mais tarde ganharia o mundo, sendo conhecido pelo nome de Chico Xavier. E a professora, naquele começo de ano letivo, fazia uma pergunta que nós costumamos fazer para as crianças que estão conosco. Perguntava: o que você quer ser quando crescer? E uns diziam: quero ser agrônomo, eu quero ser lavrador, eu quero ser engenheiro. Mas quando chegou a vez de Chico Xavier, e a professora Rosália perguntou: Chico, o que você quer ser quando crescer? Chico deu uma pequena pausa e respondeu: professora, eu quero ser feliz. Ela achou a resposta engraçada, sorriu, os coleguinhas também sorriram, e ela disse: Chico, você não entendeu a pergunta. E Chico Xavier, já na sua humildade, no silêncio, apenas pensou: a senhora que não entendeu a resposta. Meus irmãos, nós viemos aqui a essa casa de Jesus hoje para ser felizes. Nós viemos a esse planeta ocupar esse corpo físico para ser felizes. A nossa grande meta, o grande objetivo da vida, eu imagino que de todos nós, quer encarnados, quer desencarnados, é encontrar a felicidade. Então a nossa prece, durante os dias que antecederam essa reunião, pedindo aos amigos espirituais da equipe de Tomé que possam nos ajudar a transformar os ensinos dessa noite em possibilidades de nos levar a conquistar e construir felicidade. Então, que seja essa noite uma noite feliz. O tema que vamos trabalhar, a vida continua, ela fala de vida, não fala de morte, mas ele aborda a questão da morte. Vivenciamos hoje um grande feriado, chamado de feriadão do Dia dos Mortos, onde nós não, na verdade, compreendemos bem. A morte é algo estigmatizado, não é verdade? A morte é complicado de entender, não gostamos de falar de morte. Só para a gente poder ter uma ideia, a gente chama o feriado de finados. Aqueles que morreram não se findaram. Não se findaram. A morte não é o fim da vida. Na verdade, a proposta vai ser apresentar aqui, numa visão espírita, qual é a visão de morte e de vida que os amigos espirituais trouxeram-nos através de Allan Kardec. Então, para começar a trabalhar essa vida, e é uma afirmativa, a vida continua, a gente pensa de que vida estamos falando. É claro que não é da vida material, porque vida material, meus irmãos, ela vai se findar, inevitavelmente. Eu não quero aqui falar como ave agoureira, mas você vai morrer. Esse é um fato. Tomara que demore, tomara que não seja amanhã, mas nós todos vamos morrer. Assisti há pouco tempo atrás um seminário do Haroldo Dutra Dias, e ele comentava que quando a gente, espírito mortal, encarna no mundo físico,
A gente já traz no bolso a passagem de volta. Está comprada. Só não sabemos a data, ainda bem, né? Para não haver um desespero se estivesse muito perto. Então, meus irmãos, o nosso retorno à pátria de origem é inevitável. Então, a vida que eu quero citar aqui não é a vida material, porque essa tem fim. Mas, afinal de contas, que vida, então, é essa que continua? Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 23, no item 8, aonde Allan Kardec, o codificador, vai exarar o seguinte texto. Diz assim: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte que, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Então ele está dizendo para a gente que a vida verdadeira é a vida espiritual. Meus irmãos, eu fico imaginando que nós temos uma certa consciência disso. Será que nós, que somos espíritas, que temos militado com essa doutrina, tentado estudar e trabalhar em nosso coração, temos compreendido efetivamente que somos espíritos? Que não somos um ser material? Que estamos simplesmente, como espíritos, passando pela matéria com uma finalidade específica de crescer, de desenvolver a modalidade e trazer virtudes para o espírito mortal que somos? Algumas vezes nós fazemos uma confusão de valores. É muito comum até usar a terminologia contrária, dizendo assim: eu tenho um espírito. Na verdade, nós temos um corpo. Nós somos um espírito. Então, os amigos espirituais são enfáticos em dizer que a vida verdadeira é a vida espiritual. E a pergunta fica, para começar uma reflexão mais profunda: será que eu, compreendendo isso, tenho feito investimentos nessa vida que é a verdadeira? Porque às vezes gastamos horas preciosas do dia mantendo-nos focados apenas na matéria. Não, é necessário, verdade, que tenhamos esse enfoque, que estamos encarnados. Mas será que eu tenho, vez por outra, priorizado investimentos para investir nas questões espirituais? Há uma fala de Jesus, do seu Evangelho, onde ele teria dito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas eles fazem um comentário ainda dizendo que a vida material, ela é transitória e passageira. Uma espécie de morte. Meus irmãos, quando eu encontro esse texto, inevitavelmente eu sempre me lembro de ressaltar aqui a questão do passageira. Será que só eu ou todos nós temos a sensação de que a vida está passando muito rápido? É um instante, não é verdade? É um instante. Aqui o público masculino, imagino que alguns de nós gostamos de futebol, esperamos a Copa do Mundo por 4 anos. Num instante, ela já passou. Não teve o desfecho que queríamos, mas já passou. Meus irmãos, a vida está correndo, aceleradamente. Mas será que essa existência transitória, será que ela deveria ter uma função? Ela tem, eu vou dizer qual é. Mas eles estão pontuando para a gente, dizendo de novo, reafirmando, que a vida material é transitória e ela é temporária. Diz que é uma espécie de morte. Então, quando nós, espíritos imortais em evolução, passamos pela experiência da encarnação, nós estamos como que mortos, porque a nossa natureza é espiritual. Estar livre do corpo material é a libertação, é a liberdade. Então, o nosso corpo seria uma espécie de sepulcro. No Evangelho de Jesus, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 25, e 26, é chamado de prisão. O corpo como sendo uma prisão do espírito mortal. Então, uma espécie de morte. Mas no complemento, Kardec ainda coloca: o corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Vejam, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz quando se liberta. Então, o espírito que desencarna, que prossegue a sua vida, ele sente felicidade ao deixar essa prisão e essa espécie de morte que é o corpo físico. Mas Allan Kardec frisa, é uma vestimenta grosseira, que cobre temporariamente o espírito. Meus irmãos, que valor eu tenho dado ao corpo?
Que valor eu tenho dado ao espírito que eu sou? Será que esse entendimento espírita tem afetado a minha história? Eu tenho repensado a minha posição? Eu tenho pensado, se eu sou um espírito, será que eu tenho cuidado bem do espírito? Sim, por meio do corpo, porque o corpo será a ferramenta oferecida por Deus, ela é para que a gente possa angariar recursos no espírito mortal. André Luiz, na sua vasta literatura, vai chamar o corpo de aparelho. É essa a linguagem que ele usa. Um aparelho emprestado por Deus, que vai morrer, que vai chegar ao fim da sua utilidade, que deveria ser usado por cada um de nós para conquistar as virtudes do espírito mortal. Que virtudes? Aprender a ser tolerante, a ser paciente, a ser amoroso, a respeitar, a ser honesto, a ter compaixão, misericórdia, piedade e tantas outras que fazem parte do patrimônio imperecível, de conquistas não materiais, que nós, espíritos mortais, vamos grafar no psiquismo e levar para toda a nossa imortalidade. Interessante quando ele fala da vestimenta grosseira, eu me lembrei de uma questão também agora do Livro dos Espíritos, a questão 196A, onde Allan Kardec faz uma pergunta que faz sentido. Ele pergunta assim: é o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Há uma ideia de que a carne é fraca, de que nós somos influenciados pela carne, pelos desejos, pela volúpia, quando, na verdade, Allan Kardec queria decifrar esse engano, dizendo que, na verdade, o espírito, sim, esse que traz marcas que influenciam sobre o corpo. Diante da pergunta, veja, meus irmãos, a resposta centrada e segura. Dizem os benfeitores espirituais a Allan Kardec: o teu espírito é tudo. O teu espírito é tudo. Meus irmãos, o que é tudo? Tudo é tudo. Não falta nada. O mais importante, nós somos espíritos. O nosso espírito é tudo. Então, o demais, o que está à volta, é um acessório, mas o espírito é tudo. O enfoque deveria ser buscar, acima de tudo, conquistas do espírito mortal. E quando nós nos deparamos com essa realidade do espírito é tudo, eu me lembrei de uma fala de Jesus, lá em Mateus 16, o versículo 26, aonde o Nazareno faz-nos duas indagações. Observem bem, meus irmãos, o convite de Jesus a uma reflexão séria e profunda. Ele diz assim: pois que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que dará o homem em troca da sua alma? Meus irmãos, será que eu não tenho feito equivocadamente os investimentos no que não é mais importante? Será que eu tenho, sim, é importante cuidarmos do corpo? Estamos vivendo uma vida material, mas será que meus investimentos não têm sido focados em questões materiais? Será que eu não tenho priorizado conquistar um patrimônio? Será que eu não tenho procurado vivenciar a beleza, a performance material, física? Sim, é importante fazer isso, mas será que eu tenho tirado momentos do meu dia para cuidar do que é mais importante? Responda para você, só para você. Se eu perguntasse que livro você está lendo, você tem um título para me dar? Responda para você. Você frequenta a casa periodicamente? Você tem vindo? Você prioriza domingo à noite para vir aqui ouvir o Evangelho de Jesus? Você tem participado dos estudos que a casa propõe? São vários. São vários. Você tem feito o culto do Evangelho no lar? Você começa o seu dia fazendo uma leitura? A comadre Brunella leu ali com calma, com tranquilidade, não levou 2 minutos. Você não tem 2 minutos para começar o seu dia fazendo uma leitura, uma prece? Será que eu tenho, de fato, meus irmãos, priorizado o que é mais importante? Às vezes o meu enfoque corre para o lado errado. Há uma parábola do Cristo, onde ele conta no livro de Lucas, capítulo 19, a parábola do rico insensato. Nós a conhecemos, vou apenas relembrá-la. Diz Jesus que certo homem teria plantado e teria colhido, segundo o texto de Lucas, abundantemente. E esse homem começa a fazer um diálogo consigo próprio, dizendo assim: vou derrubar os meus celeiros antigos, vejam que colheita. Vou construir novos e maiores, se fosse hoje, e mais modernos. Vou estocar tudo que produzi. Até aqui, uma prudência, porque senão
poderia ficar exposta à colheita, aos intempéries, aos animais. Mas ele diz mais nesse diálogo consigo próprio. Ele diz assim: e vai dizer a minha alma, diz, alma, veja, tens em depósito agora bens para muitos anos. Folga, aproveita, relaxa, vai viver a vida. E diz Jesus no versículo 20, que ele ouviria Deus lhe dizer. Mas Deus lhe disse: louco, louco, essa noite eles pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Meu irmão, será que eu tenho feito investimentos nas conquistas imperecíveis do espírito imortal? Mas observem só, mantendo a ideia do teu espírito é tudo, Jesus trouxe um texto inserido no grande sermão da montanha, esse sermão que ele vai apresentar as bases de sua doutrina, capítulo 6, 19 e 21. 21. Eu trouxe o texto na íntegra, para não haver dúvidas. Palavras de Jesus. Não ajunteis para vós, não ajunteis na terra, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Meus irmãos, aqui não há dúvida, não é um texto flexível. Não ajunteis tesouros na terra. E se nós, por acaso, os possuímos, é porque eles têm uma função. E essa função é de fazer o mundo ser melhor, de dividir, de amparar, de socorrer. Patrimônio material e haveres financeiros deveriam ser sempre instrumentos de permuta, de amor e aproximação entre as pessoas. Mas ele diz ainda no caráter agora proativo, ele diz: mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Meus irmãos, o que são tesouros dos céus? A gente podia, depois que teve acesso à obra de André Luiz, o primeiro livro dele, O Nosso Lar, e também vimos o filme, alguns viram aqui, Nosso Lar, o filme, imaginar que tesouros dos céus podiam ser os bônus horas. Não é verdade. Tesouros dos céus são as aquisições imperecíveis, as conquistas de moralidade que nós fazemos com o nosso trabalho no espírito imortal que somos. E ainda termina o mestre dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Tesouro aqui no sentido de valor. O que é valoroso para você? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos colocado os valores nos lugares equivocados? Muitas vezes nós priorizamos, por exemplo, uma conquista de um bem material e deixamos os filhos na solidão do lar. Quantas vezes trabalhamos excessivamente, porque temos uma meta, temos um foco, e não podemos perder o foco, mas talvez nos arrependamos mais tarde, porque vemos a conta bancária crescer, mas não vimos os filhos crescerem. É preciso um equilíbrio, é preciso uma sensatez nas escolhas, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Qual é o teu valor? Se ele for material, meus irmãos, nós vamos sofrer de uma doença chamada apego. Apego é algo extremamente triste, porque nós inevitavelmente sofreremos. Os apegados à matéria sofrem quando as têm e quando não as têm. Sofremos pelas coisas que queríamos ter e não temos, ou então sofremos porque aquilo que tínhamos pode se perder ou desperdiçar. O sofrimento do apego é constante. Mas onde está o teu coração? Esse coração que é símbolo de vida física. Sim, quando o coração para de bater, a vida física se extinguiu. Nós morremos. Mas ele também pode ser entendido como sendo a sede da vida espiritual, a fonte dos sentimentos. É por isso que na literatura espírita a gente entende que é na região cardíaca que se encontra o centro de força cardíaco, que algumas outras filosofias chamam de chakra, mas aqui no Espiritismo, centro de forças, onde estão as sedes dos sentimentos. Meus irmãos, nós viemos aqui essa casa do Cristo para ser felizes, esse é o objetivo. Mas felicidade tem a ver com sentimentos. Há uma fala do Espírito Lázaro, no capítulo 11, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Lei de Amor, onde Lázaro vai dizer para a gente que inicialmente, os espíritos, eles são simples, eles começam militando na questão do instinto.
vivem o instinto. Quando o instinto vai sendo fragmentado, ele vai migrando para as sensações e para as emoções, mas o ápice, a meta, é atingir os sentimentos. E o mais importante deles, o maior de todos, o amor. Nós viemos aqui, meus irmãos, essa casa do Cristo para ser felizes. E não há felicidade sem a gente aprender a amar. E a escola do amor está no laboratório da vida, no dia a dia. Nos relacionamentos, no trânsito, no trabalho, nas pessoas, nos animais, nos vegetais, naquilo que fazemos. Podemos aprender a amar, meus irmãos, dirigindo um carro. Podemos aprender a amar dormindo. Nós temos múltiplas possibilidades, mas a meta maior da sua vida, antes de qualquer outra, é aprender a amar, para você conquistar felicidade e paz. Mas ele está dizendo então que são esses sentimentos. Mas voltando lá à resposta da questão 196A, o teu espírito é tudo, e veja, meus irmãos, o complemento. O teu corpo é simples veste que apodrece. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade, a necessidade de exumar um cadáver. Comumente é um parente, é um amigo, né? E quando você vê um corpo em decomposição, é algo, no mínimo, desagradável. O teu corpo é simples veste que apodrece. E arremata dizendo, eis tudo. Meus irmãos, os benfeitores espirituais são diretos. Eles querem que a gente entenda que o mais importante não é a matéria. Eles querem que a gente compreenda que o uso da matéria deveria servir-nos para fazer as conquistas necessárias ao espírito imortal que na realidade nós somos. Mas seguindo então esse mesmo raciocínio, há uma fala de Jesus, lá no capítulo 14, capítulo 4 do livro de Mateus, versículo 17, aonde tem um registro do primeiro e mais importante discurso de Jesus. Diz Mateus que ele, desde então, começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, o que é esse reino dos céus? Era Jesus dizendo para a gente, anunciando a realidade espiritual, dizendo para a gente que somos espíritos e que a vida material é transitória e passageira. E ele convida-nos ao arrependimento. O que é arrependimento? Se você analisar a palavra arrependimento, ela tem a ver com voltar atrás, ela tem a ver com ser flexível, ela tem a ver com se corrigir. A gente podia perguntar na nossa rebeldia, mas eu vou me corrigir por quê? Porque é chegado o reino dos céus. A comprovação de que nós somos seres espirituais, passando pela matéria, para utilizá-la de forma assertiva, segura e centrada, para fazer as conquistas imperecíveis no espírito imortal. Porque o teu corpo é simples veste que apodrece. Na questão 196, que é a anterior a 196A, eu fiz essa troca de ordem de propósito. Kardec perguntaria assim, ele faz uma colocação e uma pergunta. Ele diz assim, a colocação, claro, baseado no que ele já vinha ouvindo dos benfeitores espirituais. Kardec coloca, não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Ponto. Vamos dar uma paradinha aqui, meus irmãos. Ele está afirmando que não dá para a gente evoluir, não dá para a gente aprender a amar e ser feliz sem passar pelas experiências da vida corpórea, pelas tribulações. Queridos, alguém aqui não tem problema? Por favor, levante a mão quem não tem problema. Eu estou com a mão levantada para dar um exemplo, que também tem muitos. Quem não tem problema? As tribulações fazem parte da história. E quantas vezes eu me revolto com a tribulação, quando eu não entendo a dinâmica espírita de que será por meio desse embate pessoal que eu farei as conquistas no espírito mortal? Então, algumas vezes, claro que não vamos aí garimpar problemas, mas eles são bem-vindos. São bem-vindos, porque Deus nos dá um fardo capaz de levarmos.
E é através dos problemas que enfrentamos que a gente conquista a evolução moral, que vai nos enxergando, que vai vendo nosso próprio coração e vai desenvolvendo as valências fundamentais pelas quais viemos ao planeta. Mas depois da colocação, Kardec pergunta: segue-se então que a vida seja uma espécie, a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Meus irmãos, vejam só a colocação centrada de amigos espirituais. Ele nos adjetiva como sendo seres do mundo espírita, passando pelo corpo material para usá-lo como um depurador dos males, das sombras impregnadas no espírito imortal que somos. Diante da pergunta, os amigos respondem: sim, é exatamente isso. Acabou a resposta. Está dada a resposta. Meus irmãos, eu sei que imagino que entre nós há professores. Se o seu aluno te respondesse aquela pergunta que Kardec fez com essa resposta, a resposta dele é correta. Você tem que dar o certo para ele. Mas amigos espirituais, eles vão além. Eles não querem simplesmente responder. Eles querem ampliar o conhecimento. Vão trazer um adendo ali importantíssimo, para que a gente pudesse, dessa vez, com mais recursos, com mais conhecimento, combater o velho homem e nos transformar num ser melhor. Então eles vão ampliar a resposta e vão dizer a Allan Kardec: eles, os espíritos, se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Deixa eu parar aqui. Praticando, evitando o mal e praticando o bem. Meus irmãos, uma via de mão dupla. Há pouco tempo atrás, encontrei com um familiar revoltado. Não é espírita, não. Mas espírita também fica revoltado. Não é por isso que ele não estava revoltado. Revoltado porque tinha emprestado um dinheiro a alguém, ajudou alguém e a pessoa está até zangada com ele porque não pagou e está zangado. Aí naquela revolta momentânea, a pessoa disse assim: a partir de hoje eu não ajudo mais ninguém. Se eu já não puder atrapalhar, já está bom demais. Ela não conhece o que nós estamos ouvindo, meus irmãos. Não é suficiente não fazer o mal. Não é suficiente. É necessário fazer o bem. Daí a gente começar a fazer uma ligação com a fala de Allan Kardec, no capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado por Paulo Apóstolo, onde ele cria o lema da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, é preciso fazer o bem. Você tem aproveitado a oportunidade de fazer o bem? Paulo de Tarso, encarnado, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Meus irmãos, será que eu tenho aproveitado o meu tempo? Há uns dias atrás, eu estava mexendo num livro, fazendo uma pesquisa, e um livro do nosso companheiro Carlos Bacelli. E Carlos Bacelli, nesse livro, o título é Evangelho de Chico Xavier. Não sei quantos conhecem aqui. E nesse livro, item 17, Bacelli narra um diálogo entre Chico e ele. E ele disse que Chico disse para ele que a maior dor, a pior dor que um espírito mortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Será, meus irmãos, que eu tenho, com essa visão espírita de espíritos imortais que somos, usado bem o meu tempo? Então ele está dizendo: eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas segue. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Então ele está dizendo, meus irmãos, que não haverá facilidades. Haverá ganho, sim, através de esforços. Quando eu encontrei esforço, eu me lembrei, claro, do codificador, no capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema do capítulo Sede Perfeitos, o item 4, aonde Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Meus irmãos, os espíritas estão num processo de transformação moral, via esforços para domar as suas más inclinações. Talvez, se a gente quisesse hoje, nos perguntássemos aqui: será que quem de nós poderia levantar as mãos se fosse perguntado se é espírita verdadeiro? Eu vou afirmar que todos nós,
Porque a proposta é de transformação moral. Não pense ainda em resultados. A maioria de nós ainda somos devedores. Poucos aqueles que têm um currículo a apresentar. Talvez missionários. Mas a maioria está lutando. Se você está se transformando, você é um espírita verdadeiro. Mesmo que ainda em déficit com alguns comportamentos e atitudes. Mas a marca será empregar os esforços para domar as más inclinações. Todos nós temos marcas de sombras do passado. Às vezes odiamos, somos irreverentes, às vezes somos irritadiços, marcas do velho homem. Às vezes somos vingativos, mas esse homem precisa ser combatido por nós mesmos amorosamente, respeitando o tempo de cada um. E não ser ainda, não estar pronto, não significa que não somos. É aquela história do caçador que entra numa floresta com sua espingarda e de repente ele ouve uma voz dizendo assim: ei, cuidado comigo aqui. Ele olhou para cima, não viu ninguém, olhou para trás, para os lados. Quando ele olhou para o chão, ele viu uma semente, uma noz. E a noz era falante, ela falava, e ele achou engraçado, riu, e disse assim: olha, uma noz que fala. E a noz não era tão espírita assim, colocou a mãozinha na cintura, apontou o dedo para ele e falou: olha aqui, eu não sou uma semente. Eu sou uma grande árvore frutífera. Eu estou uma semente. Nós estamos ainda seres limitados, mas que um dia atingiremos a perfeição moral. E como diz Jesus, faremos as obras que ele fez e ainda maiores. Mas seguindo, meus irmãos, para essa questão, ele volta lá. Então, só depois, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Meus irmãos, muitas encarnações. Então, a gente percebe que nós já morremos muitas vezes. Aqui está explicado o medo da morte. Aqui fica claro o medo da morte. Porque nós, meus irmãos, imaginemos aqui nossas mortes anteriores a última ou as que virão. Mortes sempre dolorosas. Não havia anestésicos. As pessoas morriam sofrendo de dores. Não haviam, por exemplo, remédios mais eficientes. As doenças machucavam, castigavam. O mundo da barbárie havia, por exemplo, atitudes, e é bem provável que nós tenhamos passado por uma delas, ou fomos enterrados vivos pelos inimigos, ou então presos a um calabouço até morrermos lá de fome, e lá no calabouço, ratos e lagartos nos comeram vivos. Era assim. Então essa experiência da morte dolorosa está impregnada na gente. No entanto, meus irmãos, daqui para frente as mortes não são mais dolorosas, não serão mais. Não se enterra mais ninguém hoje vivo. Os aparelhos não permitem mais. Então, alguns medos que ficaram no nosso psiquismo são do passado. Mas ele está dizendo, então, que essas múltiplas encarnações nos dão a ideia da realidade da morte física. Nós vamos morrer. Meus irmãos, é preciso tomar consciência disso. Porque saber que vamos morrer, todos sabemos. Mas é um assunto que ninguém quer falar. Ninguém quer falar de morte. Eu me lembrei do profeta Amós. Amós, um profeta menor do Velho Testamento, ele dizia assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, nós temos nos preparado, porque inevitavelmente voltaremos à parte espiritual. Mas ele diz que é uma finalidade. Então, só assim, depois de enfrentar as dores da vida, nós vamos atingir a finalidade a que tendem. Essa finalidade é a questão 115, onde Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais se Deus criou espíritos bons ou maus. Ele vive numa Paris católica e a teologia que se pregava era a dos anjos e demônios, que faz um certo sentido, mas não está completa. E ele pergunta: Deus criaria espíritos bons e maus? Resposta dos amigos espirituais: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Meus irmãos, o nosso princípio é igual pela justiça divina. Deus não vai privilegiar ninguém. Nós conquistaremos a cada um de Jesus segundo as suas obras, segundo os seus esforços, segundo o seu próprio trabalho. Mas ele conclui dizendo: a cada um deu
determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então não queira chegar de uma hora para outra. A natureza não pode dar saltos. Não acordaremos um arcanjo amanhã, amando plenamente, não. Vamos aprender a amar aos poucos, no grande laboratório dos relacionamentos. E conclui, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. O objetivo da vida, meus irmãos, é a gente se aproximar de Deus. E veja o complemento da fala, da resposta dos benfeitores Allan Kardec. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Quanto mais eu compreender as leis de Deus, quanto mais eu me ajustar a essas leis, procurar vivenciá-las na minha história, mais feliz eu serei. O contrário é verdadeiro. Quanto mais eu me odiar, quanto mais eu não perdoar, quanto mais eu me melindrar, quanto mais me afastar das leis de amor, justiça e caridade, eu hei de recolher infelicidade. Não é castigo não, meus irmãos. É resultado de colheita, de plantio. Há uma frase de um pensador, de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que ele diz que nós somos livres para fazer as escolhas, mas somos escravos das consequências. Podemos escolher simplesmente continuar repetindo os mesmos erros, mas podemos, quem sabe, recomeçar agora e fazer um novo fim. Fala Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um, encarnado ou desencarnado, presentes aqui, pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Mas então ele está dizendo que a proposta é nos aproximar de Deus. A felicidade, meus irmãos, consiste em estarmos próximos de Deus. Então a vida material, deveria ser usada para nos aproximar de Deus. Então, meus irmãos, observem só. Será que eu tenho utilizado essa vida para ficar próximo de Deus? Procurando compreender suas leis, me ajustando a ela? É claro que isso não é fácil. É o desafio, é o nosso grande e maior desafio. Compreender a lei de Deus, trazê-la para o coração e tentar aplicar a vida. Paulo de Tarso, escrevendo uma carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e Paulo era um homem acostumado a tribunais, ele faz a seguinte colocação: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus irmãos, observem só, na teologia do passado, a gente imaginava que isso aqui seria uma espécie de julgamento final, para condenar para o céu ou para o inferno. Equívoco. Na verdade, a gente sabe que o inferno não existe. O inferno é uma mentira inventada por nós no passado, com a intenção de manipular as massas pelo medo. Mas ele está dizendo, então, quando vai ser esse tribunal do Cristo? Após o nosso desencarne. Desencarnamos, há uma perturbação natural do desligamento do envoltório físico do perispírito, vamos ser recolhidos a uma colônia de origem, a uma enfermaria, a um hospital, ou passar uns dias no umbral, mas depois, no momento adequado, nós vamos avaliar a encarnação. E a pergunta será, meus irmãos, o que fizemos por meio do corpo? Bem ou mal? O tribunal não é condenatório, é um tribunal corrigitivo. Então, se nessa avaliação constataram que eu falhei como pai, não fui um bom pai, o que vai acontecer? Um curso intensivo no mundo espiritual de como ser um bom pai. Para na próxima encarnação, quando eu for pai de novo, eu ter mais chances de acertar. Não é condenação. Deus não condena. A condenação é um enredo fabricado pelo homem, pela teologia. Deus apenas ama e não castiga. Compreende a minha limitação. Compreende a minha falha natural de imperfeito que sou num processo em direção à perfeição moral e à felicidade, que será via aprendizado do amor. Mas nós vamos seguindo então, segundo o que tiver feito por meio do corpo. O que eu tenho feito desse corpo? A pergunta é, o que temos feito dessa vida? Dessa vida que continua. Será que temos feito? Meus irmãos, é interessante que a ciência espírita, rapidamente vou trazer aqui duas passagens, uma delas no Que é o Espiritismo, um livro que Allan Kardec escreve de próprio punho, depois que ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos.
E aquela edição criou um tumulto na cidade. Era uma doutrina nova. E ele necessita escrever um livro onde ele comenta aquela doutrina. E ele vai dizer no prefácio desse livro, ele conceitua o Espiritismo dizendo assim: o Espiritismo é uma ciência, olha só, meus irmãos, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Destino, para onde nós queremos ir. Interessante que quando a gente vai se lembrando das passagens do Evangelho e fazendo uma ligação com o Espiritismo, aquela visita de Nicodemos a Jesus, na calada da noite, o doutor da lei vai perguntar por Jesus, vai procurar por ele, faz uma das perguntas mais importantes que nós temos feito vez por outra. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ir para o céu, para ir para algum lugar melhor, para uma destinação melhor? E aí, Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. Está falando em reencarnação. Nós fizemos de tudo, meus irmãos, eu já contei isso aqui. Eu venho de uma cultura evangélica. Tentamos fazer de tudo para transformar essa passagem em qualquer assunto, menos a reencarnação. Mas ele fala diretamente em reencarnação. E no capítulo item 8, versículo 8, diz assim, olha só, meus irmãos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito? Aquele que tomou consciência, que permitiu-se entender que é um Espírito, passando pelo mundo físico. Esse que é nascido do Espírito não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele está dizendo então que o Espírito vem de algum lugar? Vem. A gente entendia, há um tempo atrás, que o Espírito era formado no ato da concepção. Não era assim? A gente achava que o Espírito era criado ali e invalidava histórias pregressas deles. No entanto, meus irmãos, não sabíamos explicar, por exemplo, sem encarnação não há explicações, como é que dois irmãos gêmeos univitelinos, que são criados pelos mesmos pais, no mesmo momento da criação, frequentam as mesmas escolas, usam muitas vezes as mesmas roupas, são diferentes? Como é que pode isso? Eles deveriam ser iguais, se for de uma página em branco. Mas eles trazem registros, porque o Espírito não sabe de onde vem, e mais, não sabe para onde vai. Meus irmãos, há uma destinação a cada um de nós. O que podemos fazer para interferir nesse futuro espiritual? Será que eu tenho entendido que a minha posição aqui na vida vai definir o meu futuro? Será que eu tenho me preocupado com isso? Ou será que eu estou ainda engodado pela matéria, acreditando ser um ser material, passando a vida como um ser material? E sabe o que acontece, meus irmãos? Voltamos à parte espiritual e temos uma profunda frustração, porque não fizemos o que era para ser feito. O mais importante, cuidar do espírito imortal que somos. Então, dizendo isso, uma outra fala é do Gabriel Delany, e aqui o livro O Fenômeno Espírita, contemporâneo de Allan Kardec, no prefácio, Delany vai dizer: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e da sua imortalidade. Então, o Espiritismo tem como função científica provar que a alma existe e que ela é imortal, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente tem sido chamado de mortos. Meus irmãos, eu me lembrei dessa existência da alma. Nós fomos a Pedro Leopoldo há um tempo atrás, e encontrei lá esse DVD, e nesse DVD, falando de Chico Xavier, foi citada uma experiência feita por doutora Marlene Nobre, onde ela teria constatado a realidade da existência e da imortalidade do espírito. Eu me preocupei, fui pesquisar de onde que o autor do DVD tirou, e descobri um livro chamado A Vida Triunfa. Esse livro, resultado dessa pesquisa feita pela doutora Marlene Nobre, quando encarnada, agora tem uns 3 anos e meio que desencarnou, e essa companheira estava à frente daqueles dias da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. E ela conseguiu recolher cartas, aquelas cartas que deram origem ao filme As Mães de Chico, ao livro As Mães de Chico, me parece que cerca de 2.000 cartas.
E, junto com as cartas, a família também cedeu bilhetes ou cartas dos mortos quando vivos. E eles contrataram um grupo de calígrafos profissionais que investigam o estilo da forma que se escreve e analisaram a letra das cartas com a letra dos mortos ainda vivos. Meus irmãos, impressionante o número de que 52,5% daquelas cartas, a caligrafia e a assinatura pertenciam ao morto. Não pode ser uma fraude. Em 100% dos casos, havia sempre um adjetivo que só a mãe, ou só o parente vivo e o encarnado sabiam. Ou fatos. É aquela mãe que insiste em chamar o filho quarentão de meu tchutchuquinha. Aí se isso cai na internet, vira brincadeira, mas na carta estava assinado no final, seu tchutchuquinha. Chico não poderia ter inventado isso. Provando para a gente, meus irmãos. Então, já que a vida continua, a pergunta é, que implicações isso nos traz? Mais ainda, que verdade isso nos evoca? Vou trabalhar rapidamente 3. Primeiro, meus irmãos, a nossa natureza espiritual. Nós somos espíritos. Uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele ora pela gente, ele ora pelos discípulos que viriam, ele vai dizer assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele não está falando do mal das pessoas que fazem o mal. Ele está falando do mal que está em nós. Esse mal que ele teria dito lá no Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nos prevenindo de que nós sofreríamos perseguições. Mas o mal que ele quer dizer, acima de tudo, é essas sombras. São as sombras que ainda fazem parte de cada um de nós. Que quantas vezes ainda nos vem à mente a atitude do guerreiro. E queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas no complemento ele vai dizer, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Meus irmãos, nos convençamos disso. Não somos do mundo. Estamos apenas estagiando aqui. É uma passagem, é temporária e é passageira. A segunda verdade, já que a vida continua, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Espíritos imortais, individualidades em evolução, responsáveis. Há uma fala de Paulo de Tarso, quando escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pare de culpar o outro pela sua história. Assuma a responsabilidade. Porque independente do outro, você será cobrado daquilo que fez, influenciado ou não. O outro terá uma parcela de participação e será cobrado também. Mas você dará conta de você. É hora de sermos maduros e assumir a vida, entendendo que colhemos aquilo que semeamos. Terceira verdade importante a ser dita se a vida continua, é que a morte como um conceito de fim não existe. Meus irmãos, a morte não existe. Os que nos antecederam à parte espiritual não estão mortos, não findaram, não acabaram. A vida continua. Há uma fala de Jesus no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, onde diz assim Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você vai a um sepultamento, aquele corpo não vai viver mais. Não é desse corpo que ele está falando, ele está falando da imortalidade da alma. Ele está falando, depois ele diz, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meus irmãos, nossos corpos vão morrer. Ele não está falando dessa vida. Ele está falando do investimento para conquistarmos a vida eterna. E arremata dizendo, crê tu isso? Meus irmãos, será que nós cremos de verdade nisso? Será que nós acreditamos que somos espíritos? Será que se acreditamos, temos feito os investimentos nas questões espirituais? Será? Responda para você. Tente priorizar isso. Tente ser mais disciplinado. Para que o seu espírito, o espírito mortal que você é, leve para o plano espiritual, quando ele voltar, e tomara que demore, conquistas imperecíveis. Meus irmãos, então, já que a vida continua, aqueles que nos antecederam precisam também ser entendidos como seres vivos, que prosseguem na vida. Então a vida nos convida, nos diz, continua.
apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar da saudade, não é? Muitos fomos ao cemitério no dia 2, não é? Os nossos corpos, os parentes, não estão lá. Não estão lá, não. Lá são despojos. Mas vamos lá. Bate uma saudade, uma dor da ausência. Meus irmãos, mas a vida continua. Precisamos prosseguir, precisamos seguir adiante, precisamos avançar. Apesar de dificuldades e dores. Especialmente porque aqueles que partiram antes de nós, voltaram para casa, necessitam de vibrações e não dessas energias que muitas vezes os atrapalham. Deixe o seu familiar seguir a caminhada. É preciso recomeçar. A vida diz, recomece. Eu me lembrei de um texto, de um post da internet, que eu encontrei que diz assim: às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeçar. É o suficiente. É preciso darmos uma chance à vida, a nós mesmos. É preciso continuarmos seguindo esperançosos de que um dia, mais cedo ou mais tarde, não imediatamente, aqueles que nos antecederam serão reencontrados. Talvez até em outras formas, porque passarão por encarnações, mas o que importa, meus irmãos, é que a vida continua. E temos que vencer os nossos ímpetos de ficar atrelados à ideia da matéria. Somos, na verdade, espíritos. Coloquei aqui para terminar dentro do horário, essa imagem do barquinho, quando pedi aos companheiros para olharem para o barquinho. Diz assim a frase: a morte é um barco que se distancia, é como um barco que se distancia no horizonte. Chega um momento que desaparece. Mas o fato de não vê-lo não significa que ele não existe mais. Consolemos nossos corações, apoiados na afirmativa do Senhor, de Jesus, que a vida continua, a vida não termina, e que nós precisamos nos tornar responsáveis por aquilo que vibramos, pelos mortos e especialmente por nós mesmos, determinando para a gente, no futuro, dias melhores, dias em que nós possamos nos sentir mais felizes. Então, meus irmãos, que essa paz de Jesus nos envolva, que a mensagem do Cristo penetre o nosso coração e nos ajude a sair daqui, no mínimo, conscientes de que precisamos reassumir as rédeas da vida espiritual e fazer os investimentos necessários para mais tarde, tomada aqui bem mais tarde, retornando à parte espiritual, possamos ser recebidos como vencedores. Que façamos dessa encarnação uma encarnação vitoriosa, pautada na busca pelo conhecimento do Evangelho e, acima de tudo, pela tentativa honesta de colocar esses ensinos em prática da vida. Muita paz, meus irmãos.